Observatório Feminino. Olá, bom dia! Observatório Feminino no ar deste domingo, Dia das Mães, comigo, Aline Neves, mãe do Estevão. Fernanda Rodrigues, mãe da Manuela e do Bernardo. Amanda Antunes, mãe do Pedro, de 5 aninhos. E Alessandra Mendes, filha da Jussara. E quem está também aqui é a defensora pública Thaisa Amaral Braga Falheiros. Ela atua na Defensoria Especializada nos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Thaisa, bom dia, obrigada pela presença aqui no Observatório. Bom dia, a Defensoria agradece pelo convite. Muito obrigada. Thaisa, mãe de? César e do Lucas e filha da Ana Maria Braga, mas não é a amiga do Louro José. Olha, já ia falar, gente, mas ela é famosa. Pois é, gente, toda semana eu e as meninas, a gente conversa e define o que vai ser o próximo Observatório Feminino. Nessa semana, por ser Dia das Mães, o nosso produtor, o Pablo Nogueira, ele recebeu uma sugestão de pauta sobre adoção. E claro, adoção tem tudo a ver com o Dia das Mães, tem tudo a ver com mãe, com maternidade, tem a ver comigo, porque eu fui adotada com dias de vida, isso há 44 anos atrás. Demoraram muito para me contar que eu fui adotada. A minha mãe até hoje, ela tem uma resistência enorme para falar desse assunto comigo. Mas já o meu pai, ele fala de adoção abertamente, ele fala que foi a melhor coisa que ele fez na vida, que a vida dele só teve sentido depois que ele me escolheu. E logo depois que ele me adotou, eles já adotaram a minha irmã também, outra adotada. E aí depois eles tiveram filhas biológicas, 2. Então nós somos 4. E eles ficaram 17 anos tentando ter filhos e falaram, não, vamos adotar. E aí, graças a Deus, eu consegui ser essa escolhida. O meu pai, quando ele vai falar de mim e da minha irmã, ele diz assim, minhas filhas do coração. Ele sempre fala isso. Aline, você é minha filha do coração. Marcelo, você é minha filha do coração. E o coração é amor. A adoção, na minha opinião, é o maior ato de amor que a gente pode fazer por uma pessoa. E, infelizmente, a gente tem aí uma fila muito grande, né, de pessoas, de crianças esperando um lar. Thaisa, como é que a Defensoria atua nessa questão da adoção? Bom dia. A Defensoria Pública Especializada dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes atua em todas as questões relativas à demanda de criança e do adolescente. Guarda, adoção, atua também do outro lado, fazendo a defesa da genitora, do genitor, que foram citados num processo judicial de perda do poder familiar. Então, a gente trabalha dos dois lados. E somos 5 defensores, eu especificamente, eu estou no momento na saúde da criança e do adolescente, mas ajuizei muita ação de adoção, já sorri, já chorei com muitas mães em audiência. Realmente uma emoção porque eu já estive do lado da pessoa que foi ligar para a família para comunicar que a criança já estava lá para receber, já assisti a cena de os pais recebendo os filhos. Realmente é uma emoção muito grande. A Defensoria participa e oferece assistência jurídica de todas as formas. Atualmente, né, pós-pandemia, trabalhamos de forma presencial na Rua Araguari, 210, quarto andar, e atendemos também por e-mail, WhatsApp. Já posso até passar os telefones, se alguém quiser nos comunicar, ou 31 99785 9756 e 98 535 1028. Recebemos as demandas, passamos a listagem, esclarecemos todas as dúvidas presencialmente ou realmente por telefone. Atendemos, fazemos vídeo chamada para pessoa, para o assistido que tem alguma dificuldade de deslocamento, alguma questão financeira e, enfim, cuidamos para que uma família seja formada e siga feliz. Thaisa, acredito que a forma de adoção hoje é bem diferente de muitos anos, né? A sensação que a gente tem, me desculpe se eu estiver errada, é que existe uma certa burocracia ou talvez cuidado. Qual a maior dificuldade hoje? Porque o que chega pra gente é que muita criança espera, né, para ser adotada. Sim, muitas crianças.
no país todo, e à medida que o tempo passa, existe um prejuízo para essa criança, para esse adolescente. Por quê? A Unicef já apresentou um estudo que a cada 1 ano de acolhimento, de institucionalização de uma criança, são 4 meses a menos de desenvolvimento. A criança como se regredisse 4 meses. E fazemos visitação nas entidades de acolhimento, e as crianças, quando a gente sai, elas ficam questionando: mas você não quer ser minha mãe? Você não quer me levar para sua casa? E assim, a gente sai com o coração doendo. Enfim, a questão é, para haver a adoção, o juiz tem que destituir aquele pai e aquela mãe do poder familiar, que é o poder, que são as prerrogativas, os direitos e os deveres que os pais têm com relação ao filho. Não é fácil porque existe o direito de defesa. Aquela genitora contra a qual tem uma ação e uma imputação de ou maus tratos, ou violência, ou uma negligência, né? Negligência não no sentido assim abstrato, tem que restar provado pelo Ministério Público que houve realmente uma negligência. Existe o direito de defesa. E um processo judicial, ele demora um tempo. Tem todo o procedimento estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e a mãe tem que ser citada, o pai. Eles constituem ou um advogado particular ou procura a Defensoria Pública, apresentam defesa, e o Ministério Público apresenta a impugnação. Tem audiências, às vezes os pais não são encontrados, há citação por edital, o juiz nomeia um curador especial, que é um defensor público. Então, ao mesmo tempo em que a lei assegura o direito do pai e da mãe biológicos de ampla defesa, porque todo mundo tem direito de afastar aquilo que realmente não for verdade. Por outro lado, a criança está esperando. Só que o tempo da criança não é o tempo do adulto. Não é. E a criança está lá 1 ano, 2 anos, e a lei estabelece o prazo máximo da criança ficar. E o juiz tem que fiscalizar. São realizadas, no mínimo 2 vezes por ano, audiências concentradas para trazer para a sala do juiz as questões da unidade de acolhimento, as questões apontadas pelos psicólogos, pelos assistentes sociais. Então, existe um trabalho. Existe um trabalho porque a lei determina que primeiro a criança seja reintegrada à família. Aquele motivo, sendo que a pobreza é o maior dilema no Brasil. Porque muitas crianças são tiradas das famílias em razão da pobreza. Só que a pobreza não pode ser motivo de afastamento de filho, de pai e mãe, né? A pobreza, ela tem que ser tratada pelo Estado. O Estado tem que favorecer políticas públicas para afastar aquela vulnerabilidade familiar, né? Pobreza não pode jamais ser o motivo de tirar uma criança de uma família. Tentando a reintegração. Não foi possível, o juiz tenta o encaminhamento da criança para a família extensa. O que é a família extensa? Um tio, uma tia, um primo, um parente próximo, né? Sendo que, ou então até para guarda por uma avó. Mas encaminha. Não há possibilidade, nenhum parente pode ficar. Aí sim dar seguimento ao processo judicial para destituir o poder familiar. O que significa destituição do poder familiar? Significa retirar daquele pai e daquela mãe o poder, as prerrogativas, os deveres inerentes de cuidado, todas as responsabilidades em relação à saúde, educação, tudo. E aí esse poder vai para o Estado? Vai para o Estado até que seja efetivamente adotada a criança ou adotado o adolescente. E aí, Thaisa, você está contando esse processo todo, quando a gente para pensar nessa prática, porque é um passo a passo muito longo, como você disse, né, o tempo da criança é outro. E aí, muitas vezes, quando essa guarda chega para o Estado e aí vai para uma adoção, a criança sai daquele perfil, que é o perfil maior de adoção que a gente tem hoje, que infelizmente é a realidade, é um problema, né? Os pais querem crianças, de preferência bebês, mas se não forem abaixo de 2 anos, e aí já passou desse perfil, aí começa a dificultar. Mas o período, uma coisa não bate com a outra, né? A demora, e tem que demorar mesmo, porque a gente está falando da guarda de uma criança, né? Você pode localizar uma tia distante que quer, ou um tio que consegue, ou uma
sei lá, uma prima da mãe que consegue. Então, assim, demora porque a gente tá falando de uma coisa que é preciosa, né? Que é o futuro de uma criança. Exatamente. Demora porque a adoção também é definitiva. É irrevogável. Você não pode adotar e depois falar, não deu certo. Não tem nada a ver com a minha família. E muitas vezes acontece isso. A família, o pai, a mãe querem muito uma criança. E a mãe tem alguma dificuldade e não consegue, adota. Depois vem os filhos. Porque parece que assim, relaxa e fica tão feliz. E realmente a família já está constituída que vem a surpresa de irmãos biológicos. Isso. A gente vê muitas demandas, assim, muitas demandas. E em relação à adoção, existe adoção unilateral também, que é quando um genitor, o marido ou a esposa, a mulher, adotam o filho do outro. E tem também a adoção intuito personae, que é quando a pessoa está há mais de 3 anos com a guarda de fato, ou realmente a guarda de uma criança, e formaliza essa adoção. E tem a adoção também do Cadastro Nacional. Muitas vezes aí não passa pela Defensoria, porque já é um procedimento estabelecido pela lei, já com o encaminhamento pelo próprio juízo. Agora a questão do cadastro também, tem a questão do perfil, né? O perfil é quase o mesmo ou tem mudado, assim, o perfil, a escolha dos pais, né, para as crianças? Tem mudado, muitas famílias adotam irmãos, e Que é muito difícil, né, muito Thaís? difícil, e crianças com algum problema de saúde e famílias que têm condição de colocar num plano de saúde e realmente cuidar. E é muito lindo. E o perfil dos adotantes também muda, Thaís? Casais homoafetivos, pessoas solteiras, né? Eles ajudam a até diminuir essa fila. Sim, ajudam muitos casais. E hoje em dia a gente fala família mosaico, a multiparentalidade. Hoje a gente vê o juiz determinando o registro da mãe afetiva junto com a mãe biológica, do pai afetivo. Então, às vezes, no registro há 2 mães, há 2 pais e todo mundo feliz. Às vezes a gente estranha, às vezes não, sempre a gente estranha quando eu não tenho os números aqui, seria até interessante ter, mas do número de crianças que aguardam pela adoção e da fila de pessoas que querem adotar. Nunca entrou na minha cabeça por que esse desencontro. Eu sei que a justiça, ela precisa resguardar de toda forma o bem-estar, a segurança daquela criança. Mas ainda me parece, eu não sei se por falta de profissionais ou seria qual o motivo, que ainda é muito lento esse encontro, esse casamento aí das pessoas que querem adotar com as crianças que às vezes estão em abrigo e aguardando, né, por essa família. Sim, é porque geralmente os casais querem recém-nascidos. Ou então, assim, até 1 ano, até 2 anos. E aí existe essa dificuldade, porque a Defensoria também vê o outro lado, por exemplo. Existe a entrega legal. Entrega legal é a mãe, é o direito da mãe, a lei estabelece, de entregar o bebê após o nascimento. Quase diariamente nós participamos de audiências na vara da infância e a mãe realmente, assim, literalmente ela aparece com um recém-nascido, se ela não entrega na hora, essa entrega na maternidade. Então, o assistente social da maternidade comunica ao juiz e já é aberto um procedimento de entrega legal e depois vira medida de acolhimento. Essa mãe não aceita. Por diversos motivos, ela não quer, inclusive, nem manifestar. A mãe não sabe, um filho também não sabe. O genitor muitas vezes não sabe que vai ser pai, que já é pai. E é feita essa entrega por várias questões. Então, assim, esse recém-nascido, ele fica 10 dias, no mínimo, acolhido, porque essa mãe tem 10 dias de arrependimento, para exercer o direito de arrependimento. Em 10 dias, ela pode voltar e falar, não, eu quero meu filho de volta. E semana passada, inclusive, participei de uma audiência, assim, a gente fica com o coração, porque essa mãe, ela tem o direito dela, assegurado pela lei, e ela está no estado puerperal, com todo o direito, ela precisa de ser acolhida, de ser atendida por uma
um psicólogo, um psiquiatra, e ela está ali entregando. E aquele bebê, daí 10 dias, vai ser entregue para uma família. Então, o recém-nascido, ele está na lista assim, de prioridade das famílias. Agora, tem muita criança em unidade de acolhimento. Muita criança. Esperando o processo judicial acabar. Destituir o poder familiar dos pais para a criança ser encaminhada para uma família substituta. Eu achei aqui, ó, só para a gente não ficar às cegas aí, dados aqui de 2020, né? Que existem 34 mil crianças e adolescentes abrigadas em casas de acolhimento e instituições públicas. E dessas crianças, 5.040 estão totalmente prontas para adoção. E na outra ponta, a gente tem 36.437 pessoas interessadas em adotar. Eu acho interessante a gente falar sobre essa diferença, até porque ela ilustra um pouco. Eu tive a oportunidade de fazer algumas matérias com aquela casa, Thaisa, que você certamente vai conhecer, que abriga filhos de adolescentes em conflito com a lei e também de mães usuárias de drogas, que aí às vezes, né, perdem ali o poder, né, a guarda sobre o filho, essas crianças vão para lá. E aí, mesmo que sejam bebês e meninas, que é o perfil que é mais buscado, né, para adoção, elas não são adotadas, porque tem esse estigma já, né, de nascimento. Ah, não quero porque vem de uma mãe que é em conflito com a lei, ou com a mãe que usava droga. E aí, essa criança vai crescendo, e eu me lembro que acompanhei nesse abrigo um tempo, à medida que vai passando a idade, 10, 12, quando tem irmão, e aí vai ficando muito difícil. E aí, muitas vezes, os números não se encontram, na minha avaliação, por uma questão de falta de celeridade e também por uma questão de perfis que não se encaixam. Ainda bem que a gente tem mudado isso, a gente vê mudando, né? As famílias querendo irmãos, querendo crianças com algum tipo de deficiência, querendo crianças com problema de saúde, querendo crianças que estão ali com algum tipo de déficit de atenção, ou crianças que vieram de lares muito desajustados, pai e mãe que têm algum problema de criminalidade, enfim, que foram parar ali, mas que era um tabu até então, né? Ainda é, na verdade, né? Isso afasta um pouco as famílias. Sim, afasta, mas o panorama já é bem diferente. Já é bem diferente. A gente vê uma mudança muito grande e a adoção por casais homoafetivos já é, assim, uma realidade. A gente já vê até noticiado. Que bom, né? Porque a gente nunca Sim, entendeu por que sim, não podia. Então, não precisa, a pessoa só adota, não precisa de comprovar uma união estável, não precisa provar um casamento, enfim, a realidade já está mudando e tem que mudar mesmo, porque o Conselho Nacional de Justiça, ele publicou recentemente dados estatísticos e a questão existe uma defasagem, parece que os números não se encaixam exatamente como vocês falaram. Tem que haver uma pesquisa a fundo do que acontece e os processos têm que ter uma celeridade para as crianças não ficarem esperando mais. Thaisa, quando você disse sobre as mulheres que entregam, né, o bebê que acabou de nascer, a sensação que eu tive te ouvindo, que são mulheres sozinhas, né? Sem apoio nenhum, que talvez se tivessem algum apoio da família, do pai da criança, não teriam feito, não teriam deixado a criança? Não. É uma realidade isso? Você falou certinho. A mulher aparece sozinha. Parece que não existe um pai. Existe até um debate sobre essa lei, porque a criança tem um pai. E esse pai, muitas vezes, quase sempre não fica sabendo. Então, essa disposição de uma criança, pela lei, é um direito só da mãe. Já há questionamentos jurídicos sobre isso, porque ela tem o direito de sigilo. Se ela falar com o juiz que ela não quer comunicar com o pai, nem com a avó, nem com os filhos, tem mulher que gera, que pare uma criança sem conhecimento de ninguém. A pessoa vai vestindo umas roupas para disfarçar e a criança nasce e recebe alta, a mãe,
e retoma a vida como se nada tivesse acontecido. Então, é um direito previsto pela lei para a mãe, de não comunicar a ninguém e para manter o sigilo, e ali a gente participa da audiência como sigilo total. Thaís, o que acontece com as crianças, jovens que não são adotados? Até que idade, né, uma pessoa pode ser adotada? A pessoa pode ser adotada até na vida adulta. Até depois de jovem, né? 18 anos aos 24, depois adulto. Mas aí as ações tramitam na vara de família. Mas até os 18, até antes de completar 18 anos, na vara da infância. E quem não é adotado? Aos 18 anos, quando completa 18 anos, sai da unidade de acolhimento e existe política pública para acolher esses jovens. E esse jovem é encaminhado para emprego, para estudo, existe um financiamento, às vezes, para uma faculdade. Enfim, esse jovem é encaminhado e segue a vida, trabalhando e para fazer a sua própria vida. Sua própria família. Só para a família. Thaís, eu queria te ouvir um pouquinho sobre como que é essa maternidade via adoção. Porque eu imagino que você já deve ter presenciado, né, diversos nascimentos. Porque, às vezes, a gente fala sobre maternidade e a gente tem a tendência de associar a maternidade à gestação. E não é bem assim. A maternidade, ela é de criação, ela é de coração, ela é de convívio, ela vem de diversas formas, não só do ato ou efeito de gestar, né, uma criança. Como que é essa maternidade que você acompanha nascendo ali? Dessas mães que chegam ali para buscar seus filhos com idades diferentes, perfis diferentes, que vieram de locais diferentes e que elas estavam há tanto tempo esperando, porque a gente falou de espera, a gente falou de perfil, a gente falou de tempo. E aí, quando acontece esse encontro, que maternidade é essa que você presencia? É a maternidade só do amor. Inclusive, esse amor ele já existe quando a família já tem a guarda da criança e do adolescente. Então, a adoção, ela concretiza e finaliza um sofrimento, porque a todo instante pode haver uma intervenção de algum outro parente querendo a guarda. Há casos em que uma criança está com a guarda de uma família, sem citar, né? Mas já saiu noticiário de uma criança que está há 11 anos com uma família e o processo foi anulado e é uma determinação da segunda instância que a criança volte para a família biológica. E como voltar, né? Porque para a criança é aquela família, não existe outra família. Então, quando o processo termina, a gente fala com o trânsito em julgado, quando não há mais possibilidade nenhuma de recurso, é que a família respira e fala, conseguimos. Essa é a nossa família. Para um final uma coisa feliz. que eu já ouvi muito e que depois as pessoas agora já falam de uma outra forma, desconstruindo realmente isso, porque sempre quando se fala de adoção, fala assim, essa pessoa tão boa, né? Vai adotar uma criança, tá fazendo um ato tão bom de caridade. E graças a Deus essa ideia está mudando. Porque quando você tem um filho, você não está fazendo um ato de caridade, né? Você está construindo uma família. E quando você adota, é a mesma coisa. É a construção ali de um lar, de uma família, com amor da mesma forma. Eu acho que não tem isso de você estar fazendo uma caridade. É uma coisa, assim, muito maior, né? Do que isso. Os laços são muito fortes e é uma troca. Por mais que a criança esteja ali, precise de adoção e tudo, mas quem adota também, ele está sendo recompensado de uma tal maneira que ali todo mundo sai ganhando. Exatamente. Né? Todo mundo sai ganhando. Exatamente. A criança, o adolescente ganham um pai e uma mãe, mas nasce uma mãe, nasce um pai. E a partir daí é um aprendizado mútuo e de respeito, você recebe, e é um amor louco. E esse amor é o mesmo, do biológico para o afetivo, porque o afetivo é que é o importante, é o que prepondera. Vamos pro quadro, então? #curti, compartilhei. Thaís, o que você tem para compartilhar com a gente que você gostou? Eu trouxe 2 poemas. O primeiro é do Carlos Drummond de Andrade, chama Para Sempre. Por que Deus permite que as mães vão-se embora? Mãe não tem limite, é tempo sem hora. Luz que não apaga quando sopra o vento, e chuva desaba,
veludo escondido na pele enrugada. Água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece com o que é breve e passa, sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça, é eternidade. Porque Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-la um dia. Fosse eu, rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca, mãe ficará sempre junto de seu filho, e ele, velho embora, será pequenino, feito grão de milho. E a outra chama Caminhos, de Cristiane Sobral. Os filhos que eu não pari, fizeram-me de outra forma existir. Os filhos que eu nunca pari, fizeram-me seguir. Os filhos que não terei, vão me levar aonde não sei. No meio do caos, encontrarei a saída onde outros filhos me esperam. Parir é dor, criar é produzir amor. Com outros olhos enxergarei os caminhos abertos. Estradas surgirão nos trilhos do universo. Agradeço aos filhos que não tive. Por eles construirei pontes a um novo coração. Que lindo. Alessandra. Olha, eu quero compartilhar um filme que eu já vi, não sei nem quantas vezes, porque é aqueles de Sessão da Tarde. E na TV a cabo, toda vez que tá passando, porque Sessão da Tarde não dá, né? Porque eu tô na rádio. Mas na TV a cabo, toda vez que tá passando, eu paro pra assistir. Já assisti milhões de vezes, eu sei as falas dele. E eu sempre me emociono mesmo sabendo a história do filme. Vocês vão saber qual que é. É Um Sonho Impossível, que fala sobre a adoção de um menino americano, né? Baseado em fatos reais. A história do Michael Oher, que é um jogador de futebol americano, que fez muito sucesso lá, inclusive. Mas é com a Sandra Bullock, enfim, um filme bem antigo, ele é de 2009, e ele conta essa história de um encontro entre um adolescente de uma família em vulnerabilidade com uma família rica, e como esse encontro muda a vida dos dois, do adolescente e da família. Então, não vou estar dando spoiler, porque é um filme mais antigo, todo mundo conhece. E quero curtir, compartilhar qualquer coisa do Roberto Carlos para minha mãe. Porque se eu não curtir compartilhar Roberto Carlos para minha mãe, certamente no almoço de logo mais vai dar ruim para mim. Beijo, mãe. Fernanda, o que você quer compartilhar? Eu vou compartilhar um livro que eu li há algum tempo, mas que mostra a realidade, sim, das diferentes maternidades. É o livro da Olivia Byton, que ela é uma compositora e cantora, mãe do Gregório do Vivier, que chama O Que Ele Tem. Ela tem um filho, na realidade já tem 4, e o João, que é o mais velho, ele nasceu com uma síndrome muito rara. E essa é a frase que ela mais escutou durante a vida dela. O que ele tem? E ela fala sobre os desafios dessa maternidade para as mães de pessoas incomuns, como ele é. Então é um livro emocionante, chama O Que Ele Tem. E você, Amanda? Eu vou fugir totalmente do tema agora. Eu vou compartilhar a banda Atlântica, é uma banda de som autoral aqui de Belo Horizonte, que surgiu na pandemia. Agora eles já estão fazendo shows já, né? De forma presencial, não mais online. Tem como vocalista a Ludmilla, que é a professora do meu filho, professora do Pedro. E quem quiser mais informações aí, acompanhar. Eles estão no Instagram, Atlântica Banda. E quero mandar um beijo para minha mãe, porque se eu deixar de mandar um beijo para minha mãe e para minha avó Lalá, que está lá em Coronel Fabriciano. Feliz Dia das Mães. Todo mundo. Deixa eu falar aqui, deixa eu mandar um beijo para Dona Elci, senão eu não vou almoçar hoje não, como diz a Alessandra. Beijo, mãe, te amo. Thaís, você quer mandar um beijo também para sua, Para claro, minha né? mãe, que eu amo loucamente, Ana Maria. Que não é a Braga. Não é a Braga. Gente, e o que eu quero compartilhar com vocês é uma música linda do Zeca Veloso, que é filho do Caetano Veloso, que chama Todo Homem. O refrão é maravilhoso, o refrão. Todo homem precisa de uma mãe, né? Todo homem, toda mulher, todo mundo, gente. Não tem nada melhor que o carinho da nossa mãe, uma palavra, né? Mãe é ajuda, mãe é entrega, mãe é o nosso coração mesmo. Então fica aí a música Todo Homem, do Mãe- Zeca Veloso. Mãe é infinito, como o Isso. Loli trouxe aí nesses últimos dias pra gente. Deixa eu mandar um beijo pra minha mãe. Mãe, eu te amo demais, você sabe. Eu não consigo nem falar. Muito obrigada por tudo que você fez por mim. Eu tenho certeza que eu tenho a melhor mãe do mundo. Obrigada por tudo, mãe. Obrigada por me escolher. Eu te amo e já tô aí pra almoçar com você, mãe. Fez todo mundo chorar.
Vambora então, gente. Vamos, né? Vamos Tentando. aproveitar a nossa mãe. Feliz Dia das Mães para todas. Um beijo, tchau. Observatório Feminino.